Olá, eu sou a professora Régia e hoje nós damos início ao último bloco da disciplina de Patologia Geral. No bloco 4, nós vamos abordar alterações do crescimento celular. Então, na nossa primeira aula, ela vai abordar as alterações não neoplásicas. Essa aula está dividida em dois vídeos, o vídeo 1 e em seguida o vídeo 2. Nessa aula de alterações não neoplásicas, a gente vai ter aí um início introdutório e em seguida a parte específica da aula que corresponde às adaptações celulares, que são elas as principais: hipertrofia, hiperplasia, atrofia e metaplasia. No final do segundo vídeo, a gente vai fazer algumas considerações finais também. Boa aula a todos! As alterações de crescimento celular, elas geralmente estão relacionadas a alguma adaptação que as nossas células precisam fazer para se manterem vivas em nosso organismo. Isso pode ser estimulado por alterações fisiológicas, por exemplo, durante uma gestação, mas também podem ser estimuladas por condições patológicas. Outras situações, como mudanças de ambiente ou mesmo a necessidade ou uma busca por um novo estado metabólico, podem também ser estímulos para alterações e adaptações na célula que são visíveis de maneira macro e também microscópicas. Considerando os estágios da resposta celular, nós vamos dar o exemplo de uma célula normal em homeostasia, submetida a estresse fisiológico ou um outro tipo de estímulo por aumento ou redução de demanda ou ainda por algum estímulo patológico. Essa célula ela pode fazer uma alteração do tipo lesão celular ou uma alteração adaptativa. No caso das lesões, quando o estímulo é intenso e progressivo, são desenvolvidas lesões irreversíveis que culminam em morte celular, seja por apoptose ou necrose. Se esse estímulo é leve e transitório, as lesões tendem a ser reversíveis, que é o que nós chamamos de degenerações, onde vai ser evidenciado o acúmulo de substâncias dentro da célula. Essa célula faz aí um retorno à sua homeostasia, uma vez que há o fim ou cessa esse estímulo que iniciou a lesão celular. Por outro lado, a célula pode desencadear alterações fisiológicas e estruturais para se adaptar a essa nova demanda, a essa nova condição fisiológica. E essas adaptações são consideradas aí um grupo de distúrbios do crescimento. Esses distúrbios, eles podem aí aumentar o número de células, estimulando a mitose e proliferação, pode ainda fazer redução do número de células ou ainda fazer apenas o aumento de organelas e proteínas intracelulares. É o que nós veremos nos próximos slides. O tipo de adaptação que a célula vai sofrer depende de vários fatores, dentre eles a categoria proliferativa dessa célula e também o nível de diferenciação e maturidade celular. Com relação ao tempo de proliferação em células animais, a gente tem três categorias, sendo as células lábeis, que se dividem continuamente. A gente tem aqui os exemplos das células embrionárias, células epiteliais, né, por exemplo, do intestino delgado, que se renovam a cada 3 dias. A gente tem os folículos capilares, medula óssea e camada basal da epiderme. As células estáveis, elas não se dividem continuamente, mas elas podem retomar o ciclo celular após algum estímulo. Quem são essas células? Geralmente, hepatócitos, fibroblastos, células renais, células musculares lisa, células de pâncreas, ovário, pulmão, endotélio, adrenal e osso. E por último, nós temos as células permanentes, que não possuem capacidade reprodutiva, ou seja, elas estão num estágio do ciclo chamado G0, né, a saída do ciclo celular, e essas células elas estão no seu nível mais diferenciado, ou seja,
no nível final de maturação. São elas os neurônios, músculo esquelético e células do músculo cardíaco. As adaptações podem envolver um aumento na proliferação celular ou ainda uma retomada do ciclo celular, considerando as células estáveis, que geralmente vão estar em G0. O ciclo celular ele é dividido em dois grandes momentos. A intéfase, aqui apontada em laranja, onde ela é dividida em 3 estágios, G1, S, um momento onde vai haver a duplicação de todo o genoma daquela célula-mãe, e a fase G2, que é logo antes da divisão celular, chamada de mitose. Ao final da mitose, nós teremos duas células idênticas, sendo uma célula-mãe e a outra célula-filha. É importante lembrar que na fase G1, a célula pode sair do ciclo celular e se tornar uma célula estável, considerando aí sua saída e entrada em G0, não fazendo então todo o movimento para fazer uma nova duplicação celular. As adaptações celulares envolvem uma série de mecanismos complexos que têm como objetivo principal manter aquela população de células dentro de limites fisiológicos. Essas adaptações são consideradas alterações reversíveis, que alteram desde o tamanho da célula, o seu volume, até número, fenótipo, taxa de atividade metabólica ou ainda a função daquela célula. O estímulo para que a célula se adapte, ele pode vir de uma origem fisiológica, como modificação na dosagem de hormônios e alguns mediadores químicos endógenos, mas também pode ser desencadeada por estímulo patológico, como estresse ou mesmo agressão mecânica. Os principais tipos de adaptações são hipertrofia, hiperplasia, hipotrofia e, considerando também a mesma nomenclatura para hipoplasia, e a metaplasia. A hipertrofia é caracterizada pelo aumento no tamanho e volume das células e, consequentemente, isso vai refletir no tamanho e no volume daquele órgão. É importante salientar que não existe o estímulo para a formação de novas células, nem de proliferação e mitose celular. As principais causas podem ser de origem fisiológica, como o estímulo hormonal, mas geralmente está relacionado com uma maior demanda funcional daquele grupo de células, ou seja, uma sobrecarga funcional. O mecanismo envolvido nesse aumento do volume celular está relacionado com uma maior produção de proteínas estruturais e também um aumento no número de organelas daquela célula. Mas para que isso aconteça, é importante que aquele tecido e aquelas células elas recebam oxigênio, né, numa proporção e numa concentração adequada, uma vez que as células precisam manter seu metabolismo e, consequentemente, isso envolve o aumento do número de mitocôndrias, maior produção de ATP. Se houver limitações de vascularização ou mesmo lesões mitocondriais ou alterações na biossíntese de proteínas, isso pode limitar o processo de hipertrofia. Então, por exemplo, células elas precisam ter todo o sistema enzimático e de organelas funcionando de maneira íntegra. Além disso, células que precisam de inervação, ou seja, que estão relacionadas aí sua atividade com um estímulo nervoso, elas só conseguem fazer hipertrofia se essa inervação estiver íntegra. Bem, o aumento no estímulo para hipertrofia, ele pode causar algumas lesões, dentre elas as lesões degenerativas, onde vai haver acúmulo de substâncias intracelular. Um exemplo comum é a hipertrofia do miocárdio. Trata-se de uma hipertrofia de origem patológica associada a alguma sobrecarga do coração, geralmente por obstáculo ao fluxo sanguíneo, como por exemplo na hipertensão arterial ou na estenose valvar. Macroscopicamente é evidenciado um aumento nas paredes do ventrículo,
tá? Então, você vê que há um espessamento ventricular, né, do músculo cardíaco nessa região, principalmente, tá? Quando comparado a um coração sem associação com hipertrofia de miocárdio. Microscopicamente, a gente evidencia um aumento no tamanho, no volume dessas células contráteis. Então, aqui nessa imagem superior, células normais no músculo cardíaco, e aqui a gente vê que a morfologia dela em si não se altera, mas que o volume citoplasmático ele está alterado, ele está maior. Num outro corte, né, que é o corte transversal, a gente vê a mesma evidência, né? Aqui um corte histológico de um miocárdio normal, o diâmetro da célula normal, e aqui no mesmo aumento, né, a gente vê que o volume celular está muito alterado. O mais importante é que, no caso da hipertrofia causada por uma hipertensão arterial crônica, geralmente ela vai, com o passar do tempo, essas células elas vão atingindo o limite máximo. Lembrando que a célula cardíaca ela tem aí uma diferenciação máxima, ou seja, ela não tem um estímulo, ela não volta ao ciclo celular. Então, essas células elas atingem um limite de volume e de sobrecarga, né, funcional, e com o tempo elas não vão conseguir compensar essa sobrecarga contrátil, né, exigida aí numa hipertensão. Portanto, elas têm uma tendência a serem conduzidas a alterações degenerativas que podem culminar com a falência do miocárdio. Nessa imagem, nós vamos observar alguns tipos de hipertrofia cardíaca. Na nossa direita, é uma hipertrofia fisiológica causada por um exercício físico crônico ou que acontece durante a gestação. É denominada hipertrofia excêntrica porque vai haver um aumento uniforme na parede do ventrículo e também um aumento da dimensão na câmara ventricular. Isso se deve a um aumento principalmente no comprimento do miócito, né, que vai receber aí, vai ser adicionado mais sarcômeros na sua periferia, mas também é evidenciado um pouco de aumento na sua dimensão, no seu volume celular. Mais importante desse tipo de hipertrofia é que não vai haver a presença de fibrose ou disfunção cardíaca. Já no exemplo de hipertrofia patológica, ela pode ser causada, como nós já comentamos, devido a uma hipertensão crônica ou alguma estenose valvar. Nesse caso, a gente vai ter aumento tanto do comprimento como do diâmetro celular, mas com muito mais evidência ao aumento no diâmetro da célula. É possível sim observar nesses casos a presença de fibrose e talvez uma disfunção cardíaca. É importante lembrar que essa estrutura de hipertrofia ela é chamada de hipertrofia concêntrica e a parede ventricular ela aumenta e acaba reduzindo o volume, né, da câmara cardíaca. Essa condição de adaptação ela pode culminar a uma dilatação cardíaca, né, onde vai haver aí uma presença de mais complicações, né, com disfunções cardíacas, morte de miócitos e fibrose mais extensiva. Muito do que nós conhecemos sobre a patogenia do processo de hipertrofia está relacionado com os nossos estudos sobre miocárdio. Então, nessa imagem, nós vamos ter aí 3 fatores que vão estar relacionados com o processo de hipertrofia do miocárdio devido a uma hipertensão crônica. Então, o primeiro fator importante são os sensores que vão ter nessa célula cardíaca, que vão identificar o estiramento mecânico causado pela maior demanda ou maior carga de trabalho. O segundo fator é a influência e a ação de agentes vasoativos, como por exemplo a angiotensina 2 e agonistas alfa-adrenérgicos. E o terceiro fator são os fatores de crescimento. Pode ser, por exemplo, um TGF-beta ou um IGF-1. É importante lembrar que esses sensores, eles podem também conduzir aí uma maior produção de agentes vasoativos e também de fatores de crescimento.
Então, independente dessa relação, os três mecanismos aqui mostrados, eles vão induzir a sinais intracelulares, né? Vão conduzir aí uma série de modificações e comunicação interna na célula, que vai culminar na transcrição de determinadas proteínas. Para que haja transcrição, a gente vai ter que ativar, aumentar a produção de fatores de crescimento. Então, alguns desses fatores são o GATA4, NF-AT e MEF2, entre outros. Então, esses fatores de transcrição atuam no DNA, que vai induzir a produção de proteínas. Essas proteínas, elas podem ter várias funções, mas a gente já evidenciou a produção de proteínas fetais, né, como, por exemplo, a alfa-actina cardíaca, aumento na proteína, em proteínas contráteis, e também em fatores de crescimento, como, por exemplo, aqui, ó, o IGF-1 e TGF-beta. Por que essa célula ela aumenta a produção dessas proteínas? Para que haja aí uma compensação tentando aumentar esse desempenho mecânico. Tá? Então, são fatores moleculares que vão induzir aí um aumento na função dessa célula contrátil. Outra hipertrofia que acontece num nível um pouco mais ultraestrutural é a do retículo endoplasmático agranular, ou também conhecido como retículo endoplasmático liso. Isso é um tipo de alteração adaptativa observada principalmente nos hepatócitos, né, que são células aí associadas com um processo de desintoxicação, porque elas possuem aí uma enzima chamada citocromo P450. E essa hipertrofia, ela geralmente é causada por uso de barbitúricos, né, que é uma resposta ao uso da droga, ou também a um uso de álcool, que aumenta a demanda dessas células e, consequentemente, esse retículo endoplasmático ele se torna maior. O segundo tipo de adaptação celular que nós iremos abordar aqui é a hiperplasia, que é caracterizada pelo aumento no número de células. E isso, consequentemente, vai aumentar aquele tecido em tamanho e volume, e, consequentemente, o órgão de maneira geral. Essa hiperplasia só vai acontecer se as células daquele tecido forem capazes de fazer mitose. Portanto, essas células precisam ser ou lábeis ou estáveis. E é muito comum a gente observar o processo de hiperplasia de forma concomitante com a hipertrofia. As principais causas podem ser de origem fisiológica ou patológica, sendo as fisiológicas muito relacionadas a alterações hormonais, como, por exemplo, o aumento da mama durante a puberdade ou durante a lactação, ou por respostas compensatórias. Nesse caso, nós observamos, por exemplo, que após uma nefrectomia, o órgão que ficou, né, o rim remanescente, ele aumenta de tamanho devido a um processo de hiperplasia associado com a hipertrofia. As causas patológicas também podem estar relacionadas com excesso de hormônios. Às vezes, um excesso de hormônios da hipófise ele pode induzir uma hiperplasia nos órgãos-alvos dos hormônios, né? Ou aí um excesso na produção de fatores de crescimento, ou ainda devido a uma resposta a infecções virais. Bem, os mecanismos envolvidos nesse processo, eles estão relacionados com o ciclo celular. Então, a célula ela vai ter um estímulo para que haja proliferação dessas células maduras, ou ainda um estímulo para retomar a proliferação de células tronco teciduais. É importante também a gente fazer uma diferenciação. Então, existem alguns critérios que podem ser utilizados para diferenciar uma lesão hiperplásica, né, um processo de hiperplasia, de uma lesão neoplásica. Mas existe também um limiar muito delicado entre o que é uma lesão hiperplásica e o que é uma lesão neoplásica. Ou seja, na verdade, a hiperplasia ela pode ser um terreno muito fértil para lesões pré-neoplásicas. Dentre as hiperplasias fisiológicas, a gente tem como exemplo a da glândula mamária durante a puberdade e durante a gravidez.
Então, pensando na lactação, a gente tem aqui a comparação esquemática de uma mama de uma mulher jovem adulta, um número X aqui de glândulas e ductos, e durante a lactação, essa glândula ela aumenta o seu número, né, de ductos e de células glandulares, para que haja aí a produção de leite. Microscopicamente, esse aumento nas glândulas ele é bastante evidente, então você vê aqui a comparação de uma mama adulta, né, de uma jovem adulta, e aqui durante a lactação você vê o aumento no número de ductos e de componentes glandulares. Outra hiperplasia que é observada durante a gravidez é a das fibras musculares do útero. Então, essas fibras elas vão sofrer tanto a hiperplasia como a hipertrofia, de forma concomitante. E isso é evidente no tamanho do útero. Então, aqui é o exemplo de um útero não gravídico, né? As dimensões são bem menores do que de um útero de uma mulher grávida. Considerando então o exemplo de hiperplasia fisiológica do tipo compensatória, é interessante a gente voltar ao mundo da mitologia grega, onde é descrito o mito de Prometeu, que é o deus co-criador da raça humana e que, para agradar a sua criação, roubou o fogo divino. E aí, como punição, Zeus, deus do trovão, acabou decretando que Prometeu ficasse acorrentado durante 30.000 anos e que uma águia iria bicá-lo no fígado todos os dias. O interessante é que, apesar dessa agressão diária, o fígado de Prometeu se regenerava constantemente. Então, a cada novo dia, o ciclo se iniciava. Então, isso são evidências, né, de histórias mitológicas, mas que hoje nós sabemos que a hepatectomia parcial de até 60% do tamanho ou do volume do órgão, isso seja para fazer um transplante ou mesmo para ressecção de tumor, ela é possível e o fígado ele tem a capacidade de retomar suas funções e duplicar de tamanho em até um mês. Então, nesse exemplo aqui, na verdade é um fígado murino, né, de animal, mas aqui houve uma hepatectomia parcial, e aí no dia 0 após o procedimento, no dia 3 e uma semana depois da hepatectomia, a gente observa aí a retomada dos volumes das dimensões normais desse fígado. Apesar do fígado ele conseguir se regenerar ou aumentar o seu volume de parênquima, né, o seu tamanho do parênquima, não há uma reestruturação dos lobos. Então, a massa, o volume hepático aumenta, mas a função, o lobo, ele não se regenera. Tá? Então, por isso que é chamado compensatória. No caso da hiperplasia endometrial, ela pode ser considerada fisiológica, quando a gente tem aí um aumento do endométrio, né? Uma hiperplasia do endométrio, devido às mudanças hormonais, né? Onde a gente vai ter aqui a atuação da progesterona e aí aumento dessa camada endometrial. Isso é fisiológico, então aqui na fase progestacional, a gente vê aí a espessura maior desse endométrio, aqui embaixo é miométrio, e acima do miométrio a gente tem aqui a região interna do endo. Mas essa hiperplasia pode ser também patológica. Então, geralmente tumores, né, ovarianos, eles podem aí induzir uma hiperplasia patológica no endométrio, fazendo uma proliferação exagerada, com atipias celulares, então isso é evidenciado principalmente devido à microscopia, e podendo culminar num adenocarcinoma de endométrio. Então aqui a gente tem só um esquema mostrando o endométrio normal, você vê aqui a cavidade uterina, e durante a hiperplasia essa cavidade reduz, né, e a gente tem um espessamento da camada endometrial. Outro exemplo de hiperplasia patológica é a chamada hiperplasia benigna da próstata. Isso acontece de forma muito comum, principalmente em homens a partir dos 50 anos.
Cerca de metade desses homens vai apresentar essa hiperplasia e que se torna muito mais comum a partir dos 90 anos de idade. Existe aí uma série de consequências dessa hiperplasia. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, nós podemos ver aqui uma representação do funcionamento normal, bexiga, armazenamento da urina e micção. E aqui está a próstata. Porém, durante o processo hiperplásico, a gente vai ter aí uma dificuldade maior ou dor para urinar. Os jatos também vão ser intermitentes, o homem acaba indo mais vezes, maior número de micções, a sensação de esvaziamento da bexiga ela é comprometida, então o esvaziamento não vai ser completo. E as principais causas elas ainda não foram bem estabelecidas, mas existe uma evidência de que essa hiperplasia é causada pelo excesso de testosterona ou ainda por fatores genéticos que são mais individuais. Então, essa hiperplasia prostática faz com que a gente tenha aí alterações no funcionamento da bexiga. Encerramos então a primeira etapa dessa aula de alterações não neoplásicas. No vídeo seguinte, vídeo 2, a gente vai abordar a atrofia, ou também conhecida como hipotrofia, a hipoplasia e as alterações metaplásicas.